Depois de eu trazer para vocês tantas notícias inquietantes, tantas notícias ruins mesmo a respeito do inventário, sobre os conflitos que costumam surgir em inventário, sobre os custos elevadíssimos de um inventário, como isso impacta num patrimônio, principalmente, sobretudo, daquelas famílias que possuem um único bem. Mesmo aquelas que possuem um único bem e um único herdeiro. Estes, ao meu ver, são os que mais sofrem, porque viveram a vida toda numa residência com seus pais, num bairro, cresceram naquele bairro e de repente, quando um dos pais falece e precisa levar a inventário aquele único bem que serve dia a dia da família, ele não consegue morar mais na mesma casa. É muito, mas quase 90% dos casos acaba sendo necessário vender aquele bem, porque é o único patrimônio que existe, para fazer frente às despesas do inventário e muitas vezes nem no mesmo bairro, numa casa mais simples, aquela família consegue continuar morando. Então, os problemas que o inventário traz, eles são óbvios. Não sou eu que digo, é a vida, é a realidade prática e qualquer advogado que milite na área de sucessões vai lhe dizer que a realidade é esta. E então, não existe solução para esse problema? Claro que existe. Porque se assim não fosse, o que seriam dos bilionários? Nós já falamos aqui, né, do Dr. Norberto Odebrecht, nomes famosos que a todo momento estavam aí nas colunas sociais, na mídia, né, sobre suas grandes fortunas, Roberto Marinho, Samuel Klein, Mose Safra, Edmund Safra e tantos outros milionários e bilionários que nem costumavam fugir dos holofotes. A realidade é que o que há de comum entre todas essas grandes fortunas é o cuidado com o planejamento patrimonial e sucessório. Porque para essas pessoas a mentalidade é muito simples. Bens duráveis, bens valiosos, não podem estar em nome de quem morre, de quem não é durável. Então, quase todas essas famílias possuem, se não a maioria, possuem sistemas muito bem montados, sofisticados, mais ou menos, conforme a necessidade de cada um, para a proteção e a sucessão, para a proteção do patrimônio formado, a perpetuação deste patrimônio na família, como também para a diminuição ou para fugir de qualquer custo desnecessário com tributação no momento do inventário. Então, o que é que a gente costuma colocar num cofre? Tudo que nos é valioso. E este é o raciocínio que impera entre essas famílias. Mas não são só os milionários e os bilionários que costumam fazer uso, ter esta cultura do planejamento patrimonial, do planejamento sucessório. A classe política brasileira, se não na sua totalidade, a grande maioria, arriscaria a dizer, mais de 90% dos políticos brasileiros possuem algum tipo, alguma solução de planejamento patrimonial. Todos os presidentes, todos os candidatos que concorreram às últimas eleições, basta você procurar, possuem uma patrimonial, possuem uma holding, possuem algum tipo de sistema, a sua grande maioria holdings, de proteção patrimonial. Porque isso estava declarado, precisava ser declarado ao TSE para que pudessem concorrer. Então, até você pode buscar, fazer uma busca, se tiver a curiosidade, vai encontrar lá de menores a patrimoniais, holdings gigantes, como é o caso do candidato Meirelles, Fernando Meirelles, que possuía uma holding de mais de 300 milhões de reais em ações.
Então, um patrimônio em holding de mais de 300 milhões, em offshore, enfim. Né? Até uma polêmica surgiu a respeito disso também, com o anterior ministro da Fazenda. Ou seja, todos aqueles que possuem grandes fortunas têm esta mentalidade. E hoje o que nós temos é uma democratização do acesso a essas soluções que antes eram exclusivas dos milionários, primeiro dos bilionários, depois daqueles grandes milionários, famílias que tinham acesso à solução do planejamento patrimonial, do planejamento sucessório. E é esse o trabalho que nós fazemos, esse trabalho de democratização de soluções que diminuem, desoneram, protegem a família, principalmente do ponto de vista tributário, porque não é segredo para ninguém que no Brasil, de maneira, não em números absolutos, óbvio, mas proporcionalmente, quem mais paga imposto são aquelas pessoas que estão na classe média, na classe trabalhadora, porque pagam impostos diretos, indiretos, não costumam ter acesso, e isso é muito importante, não costumam ter acesso a soluções, a medidas, a planejamentos, a bons planejamentos e acabam sofrendo uma tributação muitas vezes escorchante, muitas vezes cruel, impedindo, né, que eles consigam ter uma vida melhor. Então, este é o trabalho que nós fazemos e que viemos apresentar a você.